Sexto ano do ensino fundamental, América pré-colombiana. Bom, primeiro esses termos, pré-colombiana. Pré significa anterior. Colombiana se refere a Cristóvão Colombo, navegador italiano a serviço da Espanha, que foi o primeiro europeu a desembarcar nestas terras, neste continente. Portanto, quando falamos América pré-colombiana, nós nos referimos aos povos que habitavam o continente americano, aqui, estas terras, antes da chegada dos europeus. Os europeus chegaram um pouco mais de 500 anos atrás, portanto, a gente se refere aos povos que viviam aqui há muito tempo antes. E vocês devem se lembrar que a origem desses povos tem a ver com aquela travessia do Estreito de Bering ou via Oceano Pacífico, e esses povos foram ocupando todo o continente. Muito tempo depois, os europeus vão chamar esses povos de índios ou ameríndios, os índios da América. Então a gente estuda um pouco nesta semana 3 estes povos que já habitavam aqui há muito tempo. Durante a colonização europeia foi criada uma imagem muito forte de que esses povos formariam uma unidade, ou seja, são todos iguais. Índios são todos iguais. E, pelo contrário, existem muitas diferenças culturais, religiosas, existe uma grande diversidade desses povos, existem várias formas de se organizar, né? Há várias formas de organização social muito diferentes, que vão desde pequenos grupos em aldeias, grupos seminômades, até as chamadas grandes civilizações. E sobre essas grandes civilizações, povos que já habitavam em cidades, povos que construíram grandes redes de comércio, formas de exploração do trabalho, principalmente a servidão. Estes povos são os incas, os maias e os astecas, com um ou outro povo também tendo essa influência importante na vida desses povos, como os olmecas, os mixtecas. Então há vários dessas tribos, mas a gente vê um pouquinho mais nesta semana 3 sobre estes três grandes povos, os incas aqui na América do Sul, os maias e os astecas. Os incas vão habitar uma faixa enorme da Cordilheira dos Andes. Os Andes formam uma paisagem clássica com suas montanhas cobertas de neve e seus vulcões expelindo fumaça. A cordilheira estende-se da costa norte da Venezuela até a parte chilena da extremidade da Terra do Fogo. Alguns dos picos mais altos do mundo são encontrados aqui. No meio dos Andes, a atividade vulcânica antiga formou planícies desérticas enormes. Estes planaltos de altitude elevada estão cerca de 4.900 metros acima do nível do mar. As encostas dos Andes são cobertas por densas florestas de nuvens, o habitat de maior biodiversidade da Terra. E os incas, eles não vão criar uma forma de escrita como os maias e os astecas criaram, mas vão ter um avanço imenso, notável em
certas áreas da matemática, por exemplo, o quipu ou quipo, que era o cipó onde eles faziam a anotação numérica, e isso garantia um controle, por exemplo, sobre impostos que os incas exploravam outros povos da região da Cordilheira dos Andes. E esses outros povos, muitos deles trabalharam nas construções, nas grandes construções de escadarias, as plantações. Na construção de cidades, algumas cidades famosíssimas, procurem sobre Machu Picchu, Cusco. E todo esse domínio inca vai ser garantido por uma rede de estradas e trilhas por meio da Cordilheira dos Andes. Algumas dessas trilhas adentravam inclusive no atual território do Brasil, na floresta amazônica, e uma famosa trilha chamada Pe-Abiru levava estas estradas e trilhas do Império Inca até o sul do Brasil, até o litoral do Oceano Atlântico. Uma coisa notável, e que muitos grupos indígenas do Brasil utilizavam desses caminhos para, como eram tribos seminômades, eles utilizavam muito bem essas redes de comunicação, essas redes de estrada do Império Inca. Assim como os incas, os maias e astecas da América Central e América do Norte vão criar uma grande rede de cidades, algumas cidades-estado e outras um império realmente, como no caso da chamada Confederação Azteca. Que reunia vários grupos indígenas, mas sob liderança e controle dos astecas, e os astecas e maias vão criar uma forma de comunicação, uma forma escrita, que vai combinar alguns símbolos fonéticos e alguns ideográficos. A escrita ideográfica é aquela muito ligada a ideias, ou seja, um símbolo representa várias ideias. Aquilo permite muitas interpretações. A escrita fonética, como é o nosso caso, cada símbolo representa um som. Então, por exemplo, a antiga escrita egípcia dos hieroglifos ou hieróglifos é uma escrita que combinava elementos ideográficos e fonéticos. Inclusive, a maior parte era fonética. No caso dos astecas e maias, essa complexidade é ainda maior e ainda mais misteriosa para nós decifrarmos estes elementos das escritas asteca e maia. Mas, de todo modo, nós sabemos que era uma escrita que permitia a eles um crescimento científico notável. Sobretudo os maias eram, sem dúvida nenhuma, o povo mais avançado do mundo, ali por volta do ano 1100 e 1200, no sentido do conhecimento científico sobre astronomia. Os maias vão ter um conhecimento do céu muito, muito, muito bom, muito preciso, e as pesquisas atuais sempre mostram esse grande avanço da ciência dos maias. Sobre a religião, eles vão esse conhecimento científico também está relacionado à religião desses povos. Eles vão ter deuses dos céus e deuses da terra, porque a agricultura, como nós vimos, tinha um papel importantíssimo no desenvolvimento destes povos da antiguidade.
Até hoje tem, mas sobretudo neste início dessas grandes civilizações. E aí se destaca, em especial, o milho, tudo que gira ao redor da cultura do milho, inclusive os mitos de criação da humanidade. Uma dessas crenças, uma dessas crenças, inclusive, diz que os deuses tentaram criar o ser humano a partir do barro e não deu certo, e depois tentaram a partir do milho. Então, para muitos desses povos, o ser humano foi criado a partir do milho, o que deixa muito clara a importância dessa cultura para esses povos. Os fósseis mais antigos do milho datam de 7.000 a.C. e foram encontrados em Teotihuacan, o Vale do Sul do México. Diz a lenda asteca que o milho era um alimento apenas para os deuses. Então, os astecas resolveram pedir ao deus Quetzalcoatl para também poderem se alimentar do milho. Este deus não sabia exatamente onde se localizava o milho, até ver uma formiga descendo do céu com um grão. Quetzalcoatl então resolveu se transformar numa formiga e, acompanhando as outras, encontrou onde os demais deuses guardavam o milho, dando este aos homens. Uma outra cultura muito importante também será a do cacau. Por exemplo, entre os astecas, o chocoatl, que vira o nosso chocolate, era chamada bebida dos deuses, porque era bebida apenas por certos grupos em rituais sagrados, e bem diferente de hoje, era uma bebida servida quente, amarga, misturada com algumas substâncias. Então, a origem de vários alimentos que temos hoje remetem a esses povos da América, porque eles, assim como nós vimos lá no comecinho, nosso em fevereiro, também estavam domesticando animais e plantas. Então nós temos várias plantas que utilizamos hoje, frutas, verduras, que, se voltarmos ao tempo, iremos encontrá-las ali nas mãos desses povos que habitavam aqui muito antes da chegada dos europeus. Um outro alimento também que é super importante no mundo atual é a batata. A batata também é originária deste nosso continente. Os grupos indígenas aqui no Brasil, no território que será colonizado pelos portugueses, há várias nações indígenas. Não existe um povo indígena só, são várias. Mas normalmente a gente divide de acordo com a origem e uma certa identidade cultural, de idioma. Primeiro, os Tupi, em seguida os Guarani. A proximidade entre os dois em algumas áreas é muito grande, daí a nossa identificação, muitas vezes quando falamos Tupi-Guarani, já englobamos esses povos, mas existem diferenças importantes entre os Tupi e os Guarani, os Aruac e os Caribe, mais ao norte, e os G na região mais central do Brasil. Então esses povos vão ter várias identidades, vão ocupar vários territórios. Sobretudo aqui na nossa região nós vamos ter uma presença dos Puri. Basta você olhar que muitas das localidades, as cidades, não sei se você já teve a curiosidade de procurar, Itanhandu, Caxambu, Ayuruoca, Cambuquira, Mantiqueira, são algumas desses muitos nomes que foram dados por grupos indígenas ou quando os portugueses aqui foram chegando ao território, encontrando esses grupos, batizando essas localidades.
Nas nossas atividades, no número 1 há um mapa do continente americano, com a América do Norte, América Central e América do Sul. Com destaque para a América Central e América do Sul na ocupação desses povos. Então, veja muito bem, repare muito bem que existe uma grande diversidade de povos, de tipos de organização, da mesma maneira que na legenda do mapa tem reinos, impérios, havia também uma série de povos seminômades que andavam para lá e para cá, em vários territórios, em vastos territórios. Então, muito importante para nós é sabermos da diversidade de povos que aqui habitavam. Número 2, sobre a escrita maia. Qual que era a dificuldade de entender? Na letra C e na letra D pergunta se é possível você entender o que está escrito ali. É muito difícil para a gente, porque cada desenho desse tem muitas informações. E por mais que a gente tente entender, a gente não consegue chegar ainda num ponto de estabelecer exatamente o que estava escrito. Então nós temos algumas pistas sobre esta escrita maia, porém não é uma coisa muito precisa. E repare bastante que eles usam muitas cores, usavam muitos elementos da natureza para representar aves, seres que misturam, seres mitológicos. Então é muita informação contida ali, mas a gente ainda não é capaz de decifrar, de entender totalmente. E na letra C, você pode encontrar também na página 71 do nosso livro didático sobre o quipu, ou quipo, que era esse sistema de medição usado pelos incas para controle e contabilidade de impostos, de construções. Tinha uma função como se fosse uma calculadora que nós temos hoje, ou um caderninho de registros. E eles utilizavam então esse quipu. Certo? Dei uma boa olhadinha nessas páginas, a partir da página 94. Muito interessante, muito importante, principalmente consciência de que esses povos eram muitos povos, cada um com sua língua, com sua cultura, e que a partir desta colonização europeia, a partir da América, com a chegada do Cristóvão Colombo, com a chegada de europeus, começam esses povos a perderem seus laços culturais, perderem suas heranças culturais, perderem seus territórios. É a história, é o efeito da relação entre povos, e é uma relação sempre desigual. É isto. Então, fiquem bem e até a próxima semana. Dúvidas, mandem, críticas, sugestões, certo? Tchau, tchau.